A Inspeção Nacional está de volta na TV Câmara, na Rádio Câmara, na nossa página na internet. Estamos debatendo hoje a crise financeira das universidades federais. Participam do nosso debate o secretário de Educação Superior do MEC, Gesualdo Farias, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Paulo Riso. Gesualdo, no primeiro bloco, ao terminar o primeiro bloco, eu falei que queria falar um pouquinho sobre essa questão do FIES. Eu tenho aqui dois comentários. O primeiro é de Haroldo Almeida, ele é de Delmiro Gouveia, Alagoas. Ele diz o seguinte: toda essa questão que está acontecendo com as universidades podemos considerar um retrocesso de benefícios conquistados como a descentralização do ensino superior, o REUNE, ProUni e FIES. Cortar os investimentos com a educação neste nível vai precarizar ainda mais a qualidade da formação dos brasileiros. E Jucinei Carvalho diz o seguinte: qual a lógica de realizar ajustes fiscais para a área de educação e cortes no MEC, mas continuar destinando verba pública para programas como o ProUni e o FIES? Por que continuar investindo na rede privada? Bem, primeiro eu gostaria de fazer uma correção com relação aos dados de execução orçamentária de 2015, porque os dados do MEC são diferentes dos que foram aqui apresentados. Nós já liberamos 90% do limite de empenho para custeio e liberamos 95% do limite de empenho para capital. Portanto, o que falta para execução nas universidades, uma vez aplicados esses limites de empenho que foram liberados na semana passada, vai ser 10% de capital e 5% de investimento, que é o que nós acreditamos vai ser o que falta para chegar até o final do ano. Então, as universidades estão executando e o MEC está repassando os recursos no final de cada mês. Portanto, não há esse número, a menos que o cálculo tenha sido feito com relação aos dados da PILOA. Nós estamos aqui falando do que foi de fato liberado como limite de empenho para cada uma das 63 universidades. E eu queria também destacar aqui, complementando o que a deputada Alice Portugal colocou, que eu não conheço nenhum país, em qualquer continente, que tenha experimentado um crescimento em 10 anos, no ensino de uma forma geral, mas aqui em particular no ensino superior e também no ensino técnico e tecnológico, como o Brasil. Portanto, isso é uma conquista que faz parte de um processo que tirou o país daquela situação que o deputado levantou aqui, de algumas centenas de milhares de estudantes no ensino superior para 7 milhões e 300, e outros milhares de estudantes no ensino técnico. Somente na graduação, nós saímos de 2003 de 109 vagas ofertadas pelas universidades para 231.500, colocando só 10 anos, em 2013, porque essa é a data do último censo. Isso representa mais de 100% de aumento. Se nós olharmos para a pós-graduação, que é mestrado e doutorado, nós saímos de 48.900 vagas em 2003 para 203.700. Aí nós estamos falando de 300% a mais. Esse é o investimento que precisa ser celebrado na educação. Agora, com todo o esforço que foi feito no REUNE, na expansão, o sistema federal, as 63 universidades, conseguiram dobrar a quantidade de matrículas. Saíram de 500 mil e poucas matrículas para 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de matrículas, incluindo aí as 83 mil na educação à distância. Mas nós temos muito mais estudantes para atender, daí porque a importância do FIES e do ProUni. E não são recursos que estão competindo com os recursos diretamente investidos nas universidades públicas. São recursos complementares de outras fontes que vêm servir de política pública para incluir estudantes que, se não fosse o FIES e o ProUni, nós estamos falando aqui de 2.850.000 estudantes que estariam fora do ensino superior. As universidades federais não têm condições de recebê-los. Não têm de absorver
mais de 1 milhão das matrículas que o sistema tem hoje. Né? É lógico que nós estamos com o Plano Nacional de Educação em plena execução, outro processo de expansão deverá ser realizado nos próximos anos, sobretudo quando a situação econômica do país melhorar, mas a expansão foi uma coisa extraordinária. Secretário... Né? E só esse ano, deputado, só para complementar, só esse ano, no ano da crise, nós ofertamos 313.947 vagas no FIES e 329.117 no ProUni. Somando isso com as vagas do SISU, que foram aproximadamente 261 mil, nós temos mais de 900 mil jovens que ingressaram nas universidades esse ano, no ano de crise, deputado. Então, mas ainda assim, olha, um dado só para a gente pensar isso. O mundo e os nossos vizinhos. É verdade, há um número maior de jovens na universidade no Brasil. Mas dois aspectos. Ainda estamos aquém, em termos de população jovem de 18 a 24 anos, universitária, em relação à nossa vizinha Argentina, ao Chile, ao próprio Uruguai. Então, para não ir com um exemplo lá de longe. E algo que me preocupa é essa prevalência assim, avassaladora da universidade privada, do ensino particular. O melhor ensino superior que forma os melhores quadros para o desenvolvimento nacional é a universidade pública. E isso se inverteu, né, em relação ao passado, aí, que tinha pouca gente, mas a universidade pública era quase que a única. Agora, inclusive com a política do ProUni, eu discuti muito com o ex-ministro Tarso Genro, a quem respeito, admiro, temos inclusive amizade, mas entendia que era uma forma de transferência de recurso público para a universidade privada. Ele dizia, mas eles não vão pagar dívida nunca. O governo Paulo Rizzo parece ter um comentário a fazer em relação a isso. Se é verdade que nenhum país teve uma expansão de vagas de ensino superior tão rapidamente como o Brasil, também é verdade que não existe nenhum país do mundo que tem a situação que nós temos no Brasil, que 80% da oferta de vagas são instituições privadas. E o que ocorre na expansão que teve lá dos anos até os anos 70, a maior parte das vagas eram do setor público. Depois foi expandindo e nos anos 90 foi... Aí, na época do Paulo Renato, foi o setor privado mesmo que expandiu a chegar a esse ponto. E país nenhum do mundo tem mercado para 80% das vagas ser privadas. Então, o setor privado, para manter a sua atividade, manter a sua lucratividade, ele precisa de subsídio público. E o ProUni, o FIES são formas de subsídio público. Não competem porque são outras formas de recurso, competem-se. Eles competem porque o Estado ou está deixando de arrecadar ou está financiando o subsídio para manter o lucro das empresas privadas, que hoje são grandes monopólios. Paulo Rizzo, e a qualidade dos alunos que ingressam nessas universidades e, sobretudo, que saem, a qualidade dos profissionais que saem dessas universidades? Você, como professor, qual é a sua avaliação? Bem, nós temos os sistemas de avaliação do ensino superior. A universidade pública, ela, como eu já disse, é não apenas um patrimônio que nós temos, mas a qualidade maior, a qualidade da educação é na universidade pública. Isso não quer dizer que não tenha faculdades particulares, universidades particulares com qualidade, mas boa parte das instituições particulares são verdadeiros negócios e para manter o lucro eles não investem na capacidade, não querem doutores, não querem pesquisa, querem fazer apenas aulas e muitos, como essas grandes organizações, investindo quase que exclusivamente no ensino à distância, que é o que mais dá lucro para elas.
Eu Deputada gostaria Alice de Portugal. fazer um comentário, porque, na verdade, esses mecanismos são mecanismos temporários. Se nesses últimos 12, 13 anos nós não tivéssemos crescido a rede pública, nós poderíamos dizer que havia um privilégio desses mecanismos de dação em pagamento, não é, de se comprar vagas no setor público em troca de impostos que não seriam pagos efetivamente, que é o núcleo, especialmente, não é, do ProUni. Então, nós estaríamos, de fato, fazendo uma curva acentuada em direção ao privilégio do setor privado. Eu tenho clareza, não é, que são mecanismos, são artifícios temporários para garantir a ampliação e a não condenação, professor, de gerações que foram condenadas da ditadura aos governos neoliberais de Fernando Henrique, passando pelos anos 80, anos 90, a não terem acesso à universidade. Então, evidentemente, um programa como esse, que um dono de escola não pagaria a sua dívida previdenciária, a sua dívida tributária, né? E que essa dívida foi revertida em vagas, em cadeiras, constituindo a possibilidade hoje da formatura de quase 1 milhão de alunos via FIES, via ProUni. O FIES é um financiamento como outro qualquer, não é? Mas o ProUni, que utiliza essa fórmula, não é? Um artifício matemático e fiscal para garantir vagas, não tenho dúvida que o certo é garantir a expansão, é garantir a inclusão. Não é? Agora, obviamente, o que é que se precisa fazer do ponto de vista fiscal? Não é? Buscar o sonegador, taxar a grande fortuna, trabalhar uma justiça fiscal no Brasil. Eu não acho que a saída seja a condenação da expansão, ou como alguns quiseram resistir ao ProUni e depois houve uma adesão integral de todas as correntes políticas opinativas, porque as universidades cresceram. Agora, a crise mundial, que no Brasil é ampliada com as lentes da política, como se no resto do mundo não houvesse crise, na Grécia, na Espanha, na Argentina, não é? No Cone Sul, então, é uma contraofensiva neoliberal, porque como há crise econômica no centro do sistema econômico mundial, nos Estados Unidos, é óbvio que suas corporações querem espaços aqui, inclusive comprando os títulos das universidades privadas, não é? Fundos de pensão comprando as universidades privadas. Então, nós precisamos, com urgência, essa casa precisa aprovar o INSAES, que é um instituto que está aqui para ser votado para fiscalizar a qualidade da educação privada no Brasil, para que não tenhamos essa circunstância da escola privada oferecer o curso e não ter a profissão regulamentada, não ter o curso reconhecido. Por que não vota? Esteve na pauta várias vezes. Não vota. O presidente da casa disse que não vai votar, que tem que tirar a urgência. Não é? Então, evidentemente, aqui se vende dificuldade para colher facilidade. A Comissão de Educação preparou, está pronto para votar, por unanimidade na Comissão de Educação. Então, é uma discussão que nós precisamos ter, qualificar o setor privado, enquanto o setor público vai aumentando gradualmente. E eu confio nisso. Agora, a crise, na minha opinião, é superável, mas é séria. E por isso mesmo é necessário que o MEC lute ao lado das comunidades universitárias, das entidades, para que a gente possa remunerar decentemente professores e servidores. Sabemos que nesse momento não teremos o reajuste ideal, mas vamos tentar diminuir de 4 para 2 anos, vamos chegar a 3, quem sabe, mas efetivamente resolver esse impasse salarial acima da inflação. Eu queria ver o secretário do MEC... Ou pelo menos repondo. Né? Ou pelo menos repondo. O secretário do MEC, em relação a um ponto, por exemplo, o ProUni foi colocado aqui na nossa discussão como sendo algo que quando surgiu foi muito criticado, né? Mas segundo a deputada Alice Portugal, hoje é uma unanimidade entre as várias correntes ideológicas. Aí eu queria trazer uma outra discussão, que é a questão do financiamento privado das universidades públicas, se não todo o curso, mas, por exemplo, na área de pesquisa. Existe alguém pensando nessa possibilidade, ou essa possibilidade é totalmente possível? É algo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a pesquisa é uma coisa fortíssima, um país que investe absurdamente em pesquisa. É o Estado. Existe algum pensamento em relação a isso, sobretudo em relação à pesquisa científica? É o Estado. Olha, eu acho que essa lógica ela já existe. O Brasil é um país que aplica um percentual, eu diria até razoável, do PIB em pesquisa, mas existem empresas que também aplicam. E não é proibido a empresa aplicar em pesquisa. E a empresa, quando está interessado
em desenvolvimento de pesquisa, ela procura as universidades. Existe hoje já muitas pesquisas sendo desenvolvidas em todas as universidades brasileiras que são financiadas por empresas nacionais e multinacionais. Você saberia dizer através o percentual de do volume de pesquisas que é financiado por empresa privada? Você teria esse número? Não tenho, mas é algo já razoável, né? Lógico que as grandes empresas que investem em pesquisa hoje são empresas estatais, né? Por exemplo, a Petrobras investe muito em pesquisa nas universidades, tem estruturado laboratórios e grupos de pesquisas. As siderúrgicas têm desenvolvido muitos trabalhos com grandes universidades, com universidades tradicionais, e são trabalhos que levam à inovação, que levam a aumento da competitividade industrial, e isso é bom para o país. Acho que o país é obrigado a investir em pesquisa com recurso público, esse é o nosso... a nossa defesa maior, o nosso interesse maior, mas aquelas empresas privadas que procuram as universidades, inclusive existe legislação específica para isso, e agora mesmo está tramitando no Congresso Nacional o marco regulatório da ciência e tecnologia, que vai facilitar a relação das universidades com os setores empresariais públicos e privados, porque o Brasil precisa de competitividade. E a universidade hoje, que é o celeiro de mestres e doutores, que tem excelentes laboratórios, que tem infraestruturas próprias para os desafios da inovação, elas têm que ser utilizadas. O predomínio do recurso público para pesquisa, ele deve ser ressaltado, porque é óbvio que a empresa que investe, a empresa privada, ela tem um interesse da sua dinâmica, da sua lógica, do lucro e tal. Inclusive prepara para um mercado específico. Quem prepara para o país e para o desenvolvimento, que a gente quer cada vez mais com justiça social, é o recurso público. E eu conheço várias iniciativas da Petrobras, inclusive lá na nossa UFRJ, que é um grande exemplo, né? São positivos nesse deputado, sentido. o Brasil Prefiro as estatais. E é uma Petrobras que não é essa aí do Petrolão. A gente vive mais ou menos uma situação de sinuca de bico, né? O Brasil esse ano não vai crescer, 2016, ao que dizem os economistas, também não vai crescer. A gente recebeu hoje no Congresso Nacional uma proposta de orçamento para 2016 com déficit, né? Isso foi notícia, negativo. Um superávit negativo. Isso foi notícia hoje o dia inteiro e com certeza vai ter polêmica em torno disso. Então, assim, eu fico me perguntando até que ponto a gente não tem um ponto de inflexão que talvez precise pensar alguma coisa alternativa. Financiamento privado, o crowdfunding, quer dizer, um financiamento de múltiplas pessoas para determinado fim. Não pode se pensar na sua Claro que pode, a gente tem que ter criatividade, mas olha, o Paulo estava me lembrando aqui, nos Estados Unidos, né, que é a pátria da iniciativa privada, do capitalismo, o maior investidor em pesquisa é o Estado. Né? Então, não é um dogma, isso não é contra o regime professor, nós tenhamos também cadeiras de empresas nos conselhos superiores. Então, é preciso constituir essas parcerias, mas tendo como critério fundamental, não é, a natureza pública das instituições universitárias. Me preocupa muito o destino dos hospitais universitários, com a EBSER, que foi criada para resolver um problema dos terceirizados em grande quantidade nas instituições federais de ensino superior, especificamente nos hospitais, mas houve uma transferência, uma cessão de mão de obra, em boa parte das instituições, e hoje a EBSER está anunciando que estará interferindo, não é, na natureza das pesquisas na área de saúde. Isso muito me preocupa. Eu acredito que nós temos que, de fato, preservar essa natureza pública e constituir com muita delicadeza essa interface com o setor privado no Brasil, porque nós sabemos não há mecenas nas artes, assim como não há bondade nas ciências. É necessário superar essa fase para que a gente possa efetivamente constituir parcerias mais ousadas. Com as estatais, são parcerias produtivas, importantes,
que tem gerado muitos frutos científicos para o Brasil. Nem financiamento privado de campanha Eu pensei desinteressado. nisso, deputado, mas eu achei melhor não falar, porque Eu queria acrescentar ao que a deputada a colocou. política está sempre aqui. Pois Mas é. eu pensei. Quem é contra a corrupção, quem é contra a Petrolão, tem que votar contra financiamento empresarial, porque a empresa não vota, né? Mas não foi o que Mas aconteceu. Infelizmente. As demandas das empresas para a pesquisa também são demandas pontuais. E elas não, salvo grandes empresas, como no caso da Petrobras, muitas vezes são demandas pontuais, que não dão, vamos dizer assim, sustentabilidade de recursos para a instituição. E, então, não há problema nenhum ter parcerias com as empresas, mas o que está em questão é o que a deputada falou, é o caráter público Perfeito. das universidades que temos que Defender. O nosso tempo está praticamente esgotado. Paulo Riso, eu tenho aqui várias perguntas de pessoas que querem saber como estão as negociações. A Andressa Costa pergunta pelo Twitter se o governo tem respondido à pauta dos docentes. A Liliane Maria, daqui de Brasília, ela diz: como é que o senhor analisa a postura do ministro da Educação, senhor Giannini, com relação à greve dos professores das universidades federais, visto que o ministro não recebeu a categoria uma única vez, se recusa a negociar com ela? Tem várias perguntas. Porque após o José Monserrat Neto de Lavras, ele diz, porque após 3 meses de greve, o ministro Giannini ainda está ausente de todos os encontros e discussões necessárias para verificar a importância do futuro da educação. Como é que estão as negociações, para a gente encerrar? Hoje nós passamos o dia em reunião no Ministério do Planejamento, pela manhã uma reunião de todos os servidores públicos federais e à tarde uma reunião específica dos docentes. E houve uma posição unânime de todas as entidades representativas dos servidores públicos federais de não aceitar um reajuste em 4 anos, até 2019, abaixo da inflação. Os sindicatos não têm como firmar um acordo que prejudica a categoria. E de tarde também a mesma questão, para a nossa pauta específica, também valia essa proposta. E o secretário de Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça, ficou de ver com a área econômica, com os ministros, a possibilidade de ter alguma flexibilidade. Que o que está aventando, a Alice Portugal já adiantou, é alguma coisa de reduzir de 4 anos para 2 anos. Em relação à menção ao ministro, nós estamos, quinta-feira temos uma conversa na Secretaria de Ensino Superior com o secretário. Essa menção ao ministro, ela vem sendo pontuada, porque o ministro da Educação, ele é uma pessoa da universidade, ele sabe os problemas que nós vivemos na universidade, ele é crítico a vários problemas que tem na universidade, mas ele realmente, nós não tivemos a oportunidade de vê-lo atuando a partir do seu posicionamento crítico na busca da sua atuação negocial, da sua atuação no processo que nós estamos vivendo. Ele diz que está acompanhando, óbvio, todo ministro está acompanhando, mas eu queria registrar que é o primeiro ministro da Educação que não conversou com o sindicato até hoje. Impressionante. Eu poderia fazer uma... Por favor, para a gente encerrar. O ministro já recebeu, sim, sindicatos. Não recebeu especificamente o Andes por uma questão de agenda, e o fato dele não estar diretamente reunido com os sindicatos não significa dizer que ele não está participando do processo de negociação. Está sim, tanto o ministro Renato Giannini como o secretário executivo Luiz Cláudio estão diariamente em contato com os ministros das outras pastas, especificamente tratando com os seus colegas do planejamento, no sentido de avançar nas pautas de reivindicação tanto dos professores quanto dos servidores técnico-administrativos. Então, e esta semana mesmo, conforme o presidente do Andes acabou de falar, nós vamos receber o Andes, vamos receber a FASUBRA, vamos continuar discutindo e negociando. Já tivemos várias reuniões. O momento não está fácil.
Mas precisa Lógico encontrar os meios que- de soltar essa torneira dos Sim, recursos. nós estamos trabalhando para isso. Não, Senhor. se fosse fácil, ninguém quer uma greve de 3 meses. Ninguém, nem governo e nem tampouco, acredito, os sindicatos. Com certeza. E nós temos acredito que nas próximas semanas estamos todos ansiosos para que essa greve tenha Eu fim. Né? preciso Então, encerrar o programa, espero que chegue a bom termo nessa negociação. Gesualdo Faria, secretário de Educação Superior do MEC, muito obrigado por sua presença aqui. Deputada Alice Portugal, PCdoB da Bahia, muito obrigada também. Hoje chegou o orçamento, a proposta de orçamento para 2016. Acho que vai ter bastante trabalho na Comissão de Educação Sem dúvida, pra sem tratar dúvida. desse Vamos assunto. perseverar na busca da diminuição de cortes e da ampliação de investimentos. Essa é a nossa meta. Deputado Chico Alencar, pessoal do Rio de Janeiro, líder do PSOL, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Expressão Lembrando Nacional. que chegou o projeto de lei orçamentária. Quem isso. vota é o Quem vota é o Congresso. E a Congresso. população tem que se interessar e nos pressionar para a gente melhorar essa peça orçamentária. Que está Paulo, ruim, né? Tá ruim, Talvez tá... mais realista. Tá Agora, como? o problema é o rentismo, né, que predomina. Tem lá umas zonas que são intocáveis. Tem gente que está ganhando com essa crise, sempre. Tem, com certeza. Paulo Riso, presidente do ANDES, Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior, muito obrigada também. Desejo também boa sorte nas negociações com o Ministério da Educação. Eu agradeço. E você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, eu quero agradecer as inúmeras perguntas que nós recebemos. Nem todas eu consegui ler, por exemplo, o Leônidas de Feira de Santana, da Bahia, participou. Tivemos muitas participações pelo Twitter, eu quero agradecer você que participou pelo Twitter também. Eu vou terminar esse programa, a gente vai exibir algumas imagens que o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez a gentileza de gravar e mandar para a gente. Na próxima segunda, é dia 7 de setembro, feriado, nós vamos reprisar o programa que debateu as mudanças do Pacto Federativo. E no dia 14 tem programa novo, nós vamos falar da proposta do orçamento para 2016, apresentada pelo governo hoje e que prevê um déficit de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê de novo ao vivo no dia 14, às 9h30 da noite. Até lá.